Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, bom tudo, né? Como a gente sempre fala, o programa de hoje será sobre poetisas brasileiras, afinal de contas, estamos no mês das mulheres. E ao final do programa, não perca, uma homenagem especial às mulheres que estão vivenciando a guerra na Ucrânia. Tá bom? Então, com isso eu digo meu bom dia e passo a palavra para Bia. Oi, pessoal, tudo bem? Espero que todo mundo esteja bem. Eu estou muito bem. Estou feliz de começar mais um programa aqui no Mês das Mulheres. E a gente vai com tudo, hein? É isso aí, Bia. Programa de hoje muito bacana, né, para todas nós mulheres, nesse mês especial para nós. Olha que fofo. E aí a gente preparou um programa muito gostoso, cheio de poesias lindas, especialmente para as mulheres, mas claro, para os homens que amam as mulheres também, que sabem apreciar, né, as mulheres e uma boa poesia. Gente, meus cumprimentos, né, de bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você estiver assistindo. Nós esperamos muito que vocês gostem e nós vamos começar então nosso programa de hoje. Eu quero começar, já tô pegando tudo aqui a palavra, vocês viram, né? E aí eu quero começar falando de Cecília Benevides de Carvalho Meirelles. Quem não conhece Cecília Meirelles, né? Nascida, Claro. então, no Rio de Janeiro, né, 7 de novembro de 1901, até 9 de novembro de 1964. Foi uma jornalista, pintora, aqui é uma artista completa, na verdade. Cecília Meirelles é um todo, né? Assim, até a gente tem que falar por cima tudo o que ela é, porque de tanta coisa que tem, né? Pintora, poeta, né, poetisa, como queira, escritora e professora brasileira. É um nome cônico, né, assim, canônico, né, do modernismo brasileiro, uma das grandes poetas da língua portuguesa e é amplamente considerada a melhor poeta do Brasil, embora tenha combatido, né, a palavra poetisa por causa da discriminação de gênero. Então, assim, poeta, né, é uma palavra que acho que cabe para tudo, mas aí como tem essas questões, né, fez poeta é o masculino e poetisa para definir, para colocar as mulheres ali nos seus lugares também, né? É o que a gente já vem falando em todos os nossos programas, né? Que a mulher vem criando essa força e vai colocando as suas Vai imprimindo a sua direitos. marca, né? Isso, vai deixando ali as suas marcas em todos os momentos que acha que é mais relevante, né? Como Então, disse Ivan, um amigo, vai deixando as suas pegadas, afinal de contas, são gatas. não, não. Então, olha, ela viajou pelas Américas, né, na década de 40, visitando os Estados Unidos, o México, a Argentina, o Uruguai, o Chile, ali, né, conhecendo todos esses territórios. No verão de 40, ela deu palestras na Universidade do Texas, em Austin, escreveu 2 poemas sobre o seu tempo na capital, ali no Texas, e um longo, nossa, um poema de 800 linhas, um pouquinho longo. Só um Um pouquinho. poema socialmente assim consciente, né? Estados Unidos, 1940, publicado póstumamente. Então ele foi publicado somente pós-morte, né? Como jornalista, suas colunas, suas crônicas, né, concentravam-se mais na educação, mas também em suas viagens ao exterior, no hemisfério ocidental, ali em Portugal, outras partes da Europa, Israel, Índia, por onde ela andou, né? E aí ela recebeu também um doutorado honorário. Quer falar alguma coisa, Marília? Não, não, é uma pessoa muito viajada, né? Então tinha assim É, uma cultura gigante. tinha muito conhecimento, né? Então, como poeta ou poetisa, o seu estilo era principalmente
o neossimbolista, né? E os seus temas incluíam tempo efêmero e vida contemplativa. Essas palavras assim mais difíceis, essas coisas que talvez nem todo mundo conheça, depois a gente dá a palavra para a nossa professora e mestra e tudo, Marília, que ela sabe mais do que ninguém passar as definições para nós. Eu já imagina, todas nós aqui temos o mesmo conhecimento, mas eu já pego o gancho, talvez pela facilidade, né, por ter dado aula há algum tempo. Claro. Né? Mas então é por isso que a Van passa para mim, porque acho que é por conta mesmo de ter ficado tanto tempo dentro da escola. Mas e porque são palavras, né, assim, que não é todo mundo que ouviu falar, não. Ou se ouviu, não sabe exatamente o que quer dizer, então é bom que você dê uma explicadinha para a gente, sim, Má, pode seguir aí, por favor. Olha só, tranquilo, quando precisarem é só pedirem, olha só, neossimbolista é alguém que cria símbolos novos, né? Então, ela tinha um estilo no qual ela criava novos símbolos para a arte de poetizar. E efêmero, né? O tempo efêmero, e vida contemplativa significa um tempo tão curto, né? Um tempo assim, e ela de fato morreu com 60 e poucos anos, muito jovem, né? Para aquela cabeça, aquela genialidade. Tanta coisa para expor, quer dizer, né? É muito pouco, muito sutil, muito ralo, muito, né? Muito passa muito rapidamente. E contemplativa, né, é uma vida de alguém que tenha efetivamente admirado todas as coisas, né? Afinal de contas, ela fez parte do movimento modernista, né? E isso já quer dizer muito. É onde toda a cultura, toda a vanguarda cultural do país se estabelecia de uma maneira totalmente diferente daquela que a gente conhecia antes dos anos de 1900. Muito obrigada, meu amor. Bom, embora ela não se preocupasse assim com a cor local, né, o vernáculo ali nativo ou os experimentos populares ali, ela é considerada uma das poetisas mais importantes da segunda fase do modernismo brasileiro, como a Marília já citou, né, conhecida pelo vanguardismo nacionalista. Como professora, ela fez muito para promover reformas educacionais e defendeu a construção de bibliotecas infantis. Olha que bacana. Entre 1935 e 1938, lecionou na Universidade de curta duração do Distrito Federal, no Rio de Janeiro, na época, né? Exato. A gente tem que se lembrar que o Rio de Janeiro era a capital. Era, né? O distrito, exatamente. Brasília só se torna em 1960. Né? Até então, Brasília já é a cidade arquitetada, né? Feito propriamente para isso, né? Assim, para receber a capital. Exatamente. E aí, como hoje nós vamos falar, né, de algumas poetisas, eu já quero falar dois poemas aqui, vou falar duas poesias bacanas dela, e aí a gente já vai falando, para depois a gente não misturar tudo, né, a gente já fala da poetisa, e aí, para depois a gente não voltar, né, ai, quem é a Cecília Meirelles mesmo? Não, então a gente já vamos falar, olha, eu quero ler aqui para vocês, ler assim, né, porque a gente já meio quase que tem tudo de cor, né, esses poemas que a gente gosta e acompanha a vida toda, mas para a gente falar bonitinho ali, sem pular nada para vocês, eu vou ler Motivo, que é um dos poemas que eu gosto muito também, é muito bonito, prestem atenção, vocês vão gostar. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou se me desfaço, não sei se fico ou passo. Sei que canto, e a canção é tudo. Tem sangue eterno, a asa ritmada, e um dia sei que estarei mudo, mais nada.
Lindo, né? Esse é lindo. Lindo Todo mundo deve demais. conhecer porque tem ali no Instagram, no Facebook, tem aquelas frasezinhas soltas, né? Ah, Sempre tem um pedacinho dele por aí, E, porque é e muito lindo. uma das características dela, né, dessa gigantesca poetisa, é justamente a dualidade, né? Ela nunca sabe se é aquilo ou se é outra coisa, ela sempre oferece a dualidade como perspectiva analítica, já repararam? E é perfeito porque, na verdade, a gente tem de tudo um pouco, né? Então, ao mesmo Exato, tempo que a gente pode ser boníssimo, a gente também pode cometer alguma coisa que não é tão agradável, né? Porque somos isso, humanos e essa exato, dualidade está em todos nós, né? E ela expõe isso de uma forma poeticamente perfeita, né? verdade. Eu vou ler mais um, e aí eu já vou passar a bola para vocês. Esse aqui é muito bacana e fala bastante dessa dualidade que a Má está comentando. Olha que interessante a escrita desse poema. Chama-se Ou Isto ou Aquilo. Ah, Para quem não conhece, presta atenção. Vamos lá. Ou se tem chuva, ou se tem sol. Ou se tem sol e não se tem chuva. Ou se calça a luva, ou não se põe o anel. Ou se põe o anel e não se calça a luva. Quem sobe nos ares não fica no chão. Quem fica no chão não sobe nos ares. É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo nos dois lugares. Ou guardo o dinheiro e não compro o doce, ou compro o doce e gasto o dinheiro. Ou isto ou aquilo. Ou isto ou aquilo. E vivo escolhendo o dia inteiro. Não sei se brinco, não sei se estudo. Se saio correndo ou fico tranquilo. Mas não consegui entender ainda qual é melhor, se isto ou aquilo. ai, é linda, né? é, E na simplicidade dela, ela traz muita coisa. sim. É sempre, né? Ou se tem uma coisa, Não ou tem se a tem outra. outra. E se É, eu tenho uma, eu não tenho a outra, né? Porque não é dá uma para ter os escolha, dois. né? É Exatamente, as escolhas, Bia, A gente faz exatamente. muito todo bacana. dia, né? É o que ela comentou ali no finalzinho. Todo dia ela faz as escolhas o dia inteiro. Porque a gente está sempre fazendo escolhas, né? Sempre, sempre. A vida é isso, né? Agora eu vou falar de outra poetisa que a Vanessa Ai, adora, já tá ali já quase se ai, derretendo, que é a Cora Coralina, que é o pseudônimo de Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas. Olha que nome comprido, hein? Mas ela é é, o Enorme. pseudônimo de para ficar Cora fácil para a Coralina. gente, Cora Coralina, olha que perfeito. Ai, ela nasceu na cidade de Goiás em 20 de agosto de 1889 e morreu, faleceu em Goiânia em 10 de abril de 1985. Ela foi uma poetisa e uma contista brasileira. Ela foi considerada uma das mais importantes escritoras brasileiras. Ela teve seu primeiro livro publicado em junho de 1965, que chamava Poemas dos Becos de Goiás e Histórias Mais, quando ela já tinha quase 76 anos de idade, para provar que idade não é documento. Você pode fazer qualquer coisa na idade que você tiver, não importa, Exatamente. né? Apesar de ela escrever seus versos, né, desde a adolescência, ela escrevia desde muito cedo, mas foi publicar já mais velha, né, e tudo mais. Então é aquela história. Começa a hora que der para Nunca é começar tarde. e nunca é tarde. Né? Ela era É uma isso mulher mesmo. simples, doceira de profissão, ela vivia longe dos grandes centros urbanos, né? Alheia a modismos literários. Ela produziu uma obra poética que muito rica em motivos do cotidiano do interior mesmo, né, do interior brasileiro. Em particular, né, dos becos e ruas históricas de Goiás. A gente pode ver muito em vários poemas dela que ela pega muito essa raiz dela de Goiás, né, essa raiz e passa para os poemas dela. Sempre está
né, dando alguma coisa aí da história que ela teve, que ela viveu. E é muito legal ela trazer essa raiz dela, né? A raiz de onde ela veio. Fala, Má. Não é? Pegando um gancho, eu só queria deixar uma indicação bibliográfica aqui para o pessoal. É o livro da Cora Coralina, chamado Aluna do Telhado. Ela conta como foi que ela se alfabetizou. Ela não foi para a escola de maneira regular, não. Ela se alfabetizou tardiamente e ela procurava, né, ouvir as aulas. Por isso, aluna do telhado. Ela procurava subir no telhado e ouvir as aulas da professora que ministrava suas aulas na escolinha que ficava próxima de um lugar onde ela vivia. Então, veja o esforço, né, que ela fez, como é uma pessoa nascida para as letras. Olha que interessante, né? Isso, né? Interesse, exatamente. E isso que a Bia falou da forma dela escrever, ela não seguia o modismo, né? Ela não sabia o que os poetas escreviam na época. Então, ela escreveu a sua poesia, independente de qualquer regra, de qualquer moda, de qualquer técnica, né? Ela escrevia o que vinha de dentro, né? Olha que... Exato, afinal de contas, a poesia é a mais democrática das formas, né? De você colocar... É verdade. Exatamente, um pensamento. Verdade. Muito bonito, né? Muito lindo isso. Olha a genialidade da pessoa, né? Exatamente. Sem técnica alguma, incrível. Por simplesmente querer contar a história, né? Querer fazer uma poesia. Exatamente. Não é que vocês falaram, ser uma né? poesia é lindo, né? Lê pra gente, Bia. Então, hoje eu vou ler dois poemas que nem a Vanessa, para não ficar, né? Aí em desvantagem. O primeiro que eu vou ler se chama Mãe. Renovadora e reveladora do mundo. A humanidade se renova no teu ventre. Cria teus filhos, não os entregues à creche. Creche é fria, impessoal. Nunca será um lar para teu filho. Ele, pequenino, precisa de ti. Não desligues da tua força maternal. Que pretendes, mulher? Independência, igualdade de condições, empregos fora do lar? És superior àqueles que procuras imitar. Tens o dom divino de ser mãe. Em ti está presente a humanidade. Mulher, não te deixes castrar. Serás um animal somente de prazer, e às vezes nem mais isso. Frígida, bloqueada, teu orgulho te faz calar. Tumultuada, fingindo ser o que não és, roendo teu osso, negro da amargura. Ele é meio pesadinho, né? A gente viu que... Ele é um puxão de orelha, né? Tipo, se liga. Se toca. Exatamente. É aquilo que a gente estava falando, do tempo que ela levou até ela realmente escrever e tudo. Então, tudo que ela foi trazendo de experiência, de vida, ela foi colocando no papel, né? Porque isso aqui nada mais é do que palavras de uma mulher experiente. Exatamente. Que sabe aconselhar, que sabe direcionar, que sabe orientar, é isso mesmo. E é muito bonito, imagina, uma chamada de atenção em forma de poema, ai que tudo. A gente acata, né, rapidinho. Aquele puxão de orelha de vó, né? Fala, ó, filha, vamos trocar. Exatamente. Exato. O próximo que eu vou ler se chama Humildade. Senhor, fazei com que eu aceite minha pobreza tal como sempre foi. Que não sinta o que não tenho. Não lamente o que podia ter e se perdeu por caminhos errados e nunca mais voltou. Dai, Senhor, que minha humildade seja como a chuva desejada, caindo mansa, longa noite escura numa terra sedenta e num telhado velho. Que eu possa agradecer a vós, minha cama estreita, minhas coisinhas pobres, minha casa de chão, pedras e tábuas remontadas.
e ter sempre um feixe de lenha debaixo do meu fogão de taipa e acender eu mesma o fogo alegre da minha casa na manhã de um novo dia que começa. Nossa, Esse é bonito, esse é lindo oração. demais! É uma oração exatamente, exatamente. né? Lindo. É uma. Nossa, lindo, 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 Lindo. lindo. E vejam, ele escreve sobre coisas simples, né? Mas não menos poética, porém. Exatamente. Maravilhoso. Meninas, posso pegar a deixa? Toda sua, Má. Olha só, eu vou falar da Adélia Luiza Prado de Freitas, simplesmente Adélia Prado, né? Que nasceu em Divinópolis em 13 de dezembro de 35, ainda é viva. Mais conhecida como Adélia Prado, é uma poetisa, professora, filósofa, romancista, contista brasileira, ligada também ao modernismo. E a sua obra, ela retrata o cotidiano com perplexidade e encanto, norteado, né, pela fé cristã e permeado pelos aspectos lúdicos, uma das características do seu estilo poético de escrever. Em 76, enviou o manuscrito de bagagem para Afonso Romano de Santana, que assinava uma coluna de crítica literária do Jornal do Brasil, um dos mais conceituados da época. Admirado, acabou por repassar os manuscritos a Carlos Drummond de Andrade, quem incentivou a publicação do livro pela editora Imago, em artigo do mesmo periódico. Ela é professora por formação e exerceu o magistério durante 24 anos, até que a carreira de escritora tornou-se atividade central. Em termos de literatura brasileira, o surgimento da escritora representou a revalorização do feminismo nas letras e da mulher como ser pensante, tendo-se em conta que Adélia incorpora os papéis de intelectual, mãe, esposa e dona de casa. Então, por isso que eu fiz questão de trazer a Adélia Prado aqui, para a gente poder falar dela, por conta dessa dualidade que todas nós temos, né? Todas nós somos um pouco de tudo. E eu escolhi duas coisas lindas para falar dela. A primeira é Com Licença Poética e a segunda é Momento. Com Licença Poética é mais ou menos isso. Quando nasci, um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou: vai carregar bandeira. Cargo muito pesado para uma mulher, essa espécie ainda envergonhada. Aceito os subterfúgios que me cabem sem precisar mentir. Não tão feia que não possa casar. Acho o Rio de Janeiro uma beleza e ora sim, ora não. Creio em parto sem dor. Mas o que sinto, escrevo. Cumpro a sina, inauguro linhagens, fundo reinos. Dor não é amargura. Minha tristeza não tem pedigree. Já a minha vontade de alegria, sua raiz vai ao meu avô. Vai ser coxo na vida, é maldição para homem. Mulher é desdobrável, e eu sou. Bonita, né? Nossa, Linda. especial aí. Olha, Tá não, aqui. exatamente, Bia. Ela faz uma espécie de crítica à poesia do Drummond, né? Aquela poesia que é a sina. Quando ele nasceu, um anjo disse a ele, né? Vai ser coxo, etc. e tal, né? Então aqui ela diz, ela pega a linha e vai. Só que ao final ela diz, né? Vai ser coxo, é maldição para homem. Para homem. Mulher é desdobrável. Eu sou mulher, Gente. eu sou desdobrável, eu me adequo, eu me adapto. E a outra momento não é muito diferente, não. Diz assim: enquanto eu fiquei alegre, permaneceram um bule azul com um descanso no bico, uma garrafa de pimenta pelo meio, um latido e um céu limpíssimo, com recém-feitas estrelas. Isso é muito bonito, eu vou repetir. Enquanto eu fiquei alegre, permaneceram um bule azul com um descanso no bico, uma garrafa de pimenta pelo meio, um latido e um céu limpíssimo com recém-feitas estrelas. Resistiram nos seus lugares, em seus ofícios, constituindo o mundo, para mim, anteparo para o que foi um acometimento súbito. É bom ter um corpo para rir e sacudir a cabeça.
A vida é mais tempo alegre do que triste. Melhor é ser. Melhor é ser alegre ou triste, melhor é ser. Exatamente. Ela capta o momento como ninguém. Como ninguém. Agora, tem uma parceira dela, que é a dona Hilda Hilst, que é uma coisa absurdamente incrível, de poesia concreta, de peso de alma. Van, é com você. Exatamente. Hilda de Almeida Prado Hilst, mais conhecida como Hilda Hilst, né? Como a Má falou, de Jaú, 21 de abril de 1930, até, né, falecimento em Campinas, dia 4 de fevereiro de 2004. Foi, então, considerada uma poetisa, ficcionista, cronista e dramaturga brasileira. É considerada pela crítica especializada como uma das maiores escritoras da língua portuguesa. Na verdade, todas que a gente vai falar aqui, né? Todas que a gente está falando, todo mundo é das maiores. Ela foi considerada, né, uma das maiores do século XX. Seu trabalho aborda temas como o misticismo, insanidade, erotismo, liberdade sexual feminina, né, que é uma coisa que ainda enfrenta muito tabu, inclusive. Muito. Né? Então, é um tema assim, super relevante. Ela foi fortemente influenciada por James Joyce e Samuel Beckett, né? E essa influência aparece em temas e técnicas recorrentes em seus trabalhos, como o fluxo de consciência e realidade fraturada. Então, eu vou ler, para vocês entenderem melhor todos esses termos técnicos, essas coisas técnicas que a gente fala. Quando a gente ouve o poema, né, a gente fala, então... E aquilo queria dizer que é dessa forma que ela costuma escrever. A gente pega na prática o que é, costumava escrever. Então, quando a gente ouve, quando a gente lê, que a gente consegue entender como a pessoa passava, né, o que ela sentia. Eu vou ler, então, Tenta-me de novo. E por que haverias de querer minha alma na tua cama? Disse palavras líquidas, deleitosas, ásperas, obscenas, porque era assim que gostávamos. Mas não menti gozo, prazer, lascívia, nem omiti que a alma está além, buscando aquele outro. E te repito, por que haverias de querer minha alma na tua cama? Jubila-te da memória de coitos e acertos, ou tenta-me de novo, obriga-me. Olha que, né, que assim, intimando, isso é uma intimada. É uma intimada, exatamente. Obriga-me então, obriga-me. Tenta de novo ou me obriga. Muito bacana. O próximo é 10 chamamentos ao amigo. Se te pareço noturna e imperfeita, olha-me de novo, porque esta noite olhei-me a mim, como se tu me olhasses, e era como se a água desejasse. Escapar de sua casa, que é o rio, e deslizando apenas, nem tocar a margem. Isso a água desejando, né? Te olhei e há tanto tempo entendo que sou terra. Há tanto tempo espero que o teu corpo de água mais fraterno se estenda sobre o meu. Pastor e nauta, olha-me de novo, com menos altivez e mais atento. Nossa, ela está pedindo, pelo amor de Deus, me observa, presta atenção em mim, me nota. Olha, não vê só pela superfície, né? Vê o profundo. Né? Não só olha, vê, enxerga, né? De verdade. Presta atenção aos detalhes, né? Atento. Isso. Exato. E você sabe, e essa sensualidade toda, né, que ela traz nessa poética,
né? A Hilda Hilst, ela tem essa coisa gigantesca. Até a Fernanda Montenegro, ela tem alguns monólogos, né? Que ela própria encenou, escritos pela própria Hilda. Né? E essa lascívia, né? Essa coisa de declarar a sensualidade era comum nos poemas da Pagu. E a Bia nossa, era uma coisa interessantíssima. Bia, desculpa, a Pagu quem vai falar é você, e eu já começo a falar dela, meu Deus do céu. Não, mas imagina, Fechei. deu a deixa. Né? Conhecida como Pagu, seu nome era Patrícia Hedger Galvão. Né? Ela nasceu em São João da Boa Vista, em 9 de junho de 1910, e veio a falecer em Santos, em 12 de dezembro de 1962. Como todas as outras que a gente falou, foi uma escritora, poetisa, diretora, tradutora, desenhista, cartunista, jornalista, militante comunista e várias outras coisas, né, da política brasileira. Ela teve também grande destaque no movimento modernista, iniciado em 1922. Embora ela não tivesse participado, né, da Semana de Arte Moderna, tendo na época apenas 12 anos de idade, ela era bem novinha. Como ela era uma militante comunista, né, ela foi presa por motivações políticas, toda aquela história que a gente conhece que teve a censura ali, né, ali no meio. Então a gente já sabe, já comentamos em algum episódio anterior, né, sobre essa época, que muitos artistas sofreram nessa época e tudo mais. Não dá para não falar, né, sobre esses pontos políticos, porque os artistas praticamente todos. Daquele período, daquele momento, todo mundo estava envolvido de alguma forma, né? Eles tinham essa pegada, exatamente. Não falar sobre, faz parte da vida deles, né? Bom, vocês viram que a mulher fazia de tudo, né? Fazia de tudo e mais um pouco. Então, eu vou ler 2 também poemas dela. Um chama Nothing, que é em inglês, para ser chique. E o outro chama Liberdade. Vamos começar, então, primeiro com Nothing, né? Nada, 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 mais do que nada. Porque vocês querem que exista apenas o nada, pois existe o só nada. Um para-brisa partido, uma perna quebrada. O nada. Fisionomias massacradas, tipóias em meus amigos, portas arrombadas, abertas para o nada, um choro de criança, uma lágrima de mulher à toa, que quer dizer nada. Um quarto meio escuro, com um abajur quebrado, meninas que dançavam, que conversavam. Nada. Um copo de conhaque, um teatro, um precipício. Talvez o precipício queira dizer nada. Uma carteirinha de Travel's Check, uma partida for two, nada. Trouxeram-me camélias brancas e vermelhas. Uma linda criança sorriu-me quando eu a abraçava. Um cão rosnava na minha estrada. Um papagaio falava coisas tão engraçadas. Pastorinhas entraram em meu caminho. Num samba morenamente cadenciado. Abri o meu abraço aos amigos de sempre. Poetas compareceram, alguns escritores, gente de teatro, birutas no aeroporto e nada. Gente, tá mais do que claro, né? É uma criança sendo iniciada na prostituição, né? E ainda por cima com drogas. Só que é nada. Por que esse nada? Os olhos da sociedade que se negam a ver o absurdo de certas coisas, né? Como isso cala de arrepiar, Bia, de arrepiar. É bem forte, né? É uma poesia bem forte, bem pesada. Ela tem uma poesia forte demais. Forte. E a forma de escrever é linda. Eu fico apaixonada por como consegue passar uma coisa tão crítica, tão difícil, de uma forma
mais leve, né? Tão delicada, né? Tão, nossa, eu fico apaixonada pela forma de escrever, acho brilhante, brilhante, brilhante. Mas, meninas, caso eu esteja errada, me corrijam. Somos aqui um grupo de poetisas, não somos? Teremos até um livro brevemente publicado. Não fala, não fala. Aguçando a curiosidade de todo mundo, olha. Esperamos que vocês gostem. Uma surpresinha que nós estamos preparando. Isso. Mas voltando aqui, vamos puxar o gancho de novo, deixar tudo no sigilo, né? Já soltamos uma dica só. É isso. O próximo poema chama-se Liberdade. A liberdade e a prisão. Ter um barco que percorra distâncias incríveis. Saber remendar um sapato, encontrar um amor, amor de verdade. Ser vento, fogo ou carvão. Tudo, tudo, tudo. Menos esta ratoeira. Também podemos ver, né? Ser vento, fogo, remendar um sapato. Que solidão, né? Sim. Poxa. Que solidão, meu Deus do céu. Você sabe que a Pagu, gente, ela era assim absolutamente controversa, né? Era uma pessoa muito, muito à frente de seu tempo. E engraçado, né, que a gente vai sair um pouco dessa atmosfera de Pagu para poder cair em Raquel de Queiroz, que é a típica poetisa do interior do Brasil, né? É uma tradicional, coisa, né? Exatamente, ali. Sensorial, emocional, via a vida pelo lado belo. Quem foi a Raquel de Queiroz? Raquel de Queiroz, nascida em Fortaleza, em 17 de novembro de 1910, e faleceu, então, no Rio de Janeiro, no dia 4 de novembro de 2003. Foi, como a Bia já falou, como todas as outras, uma tradutora, uma romancista, escritora, jornalista, cronista prolífera e importante dramaturga brasileira. Autora de destaque na ficção social nordestina. Ela foi, então, a primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras, em 1977. Olha só. Olha que bacana, naquele tempo ainda por cima, né? Onde a mulher ainda, né? Se hoje está batalhando ainda pelo seu espaço, imagina em 77. Mas olha que rico isso. Foi a primeira mulher galardoada, né, com o Prêmio Camões. Que maravilhoso. Ingressou na Academia Cearense de Letras também, no dia 15 de agosto de 94, na ocasião do centenário da instituição. Muito bacana, né? Assim, um breve resuminho sobre ela, mas que já dá para ver a grandeza da artista, né? Da mulher que foi. Só pegando aqui um gancho, existem alguns audiobooks que a gente consegue baixar da internet, para quem tiver o interesse, com contos, né, da Raquel de Queiroz. E quem faz a narrativa é ninguém mais, ninguém menos que a Aracy Balabanian. Então, eu sou suspeita para falar desses artistas porque eles são incríveis. E aí pega esses trabalhos incríveis para fazer, imagina o que essa junção dá, né? Nossa, exatamente. Uma obra de arte, né? Exatamente, Bia. Então, o que acontece? Ela narra, né, a Raquel de Queiroz como ninguém. E tá aí audiobook, dá para baixar da internet. Às vezes a gente fica vendo e ouvindo tanta bobagem, pelo menos a gente ouve coisas de qualidade. É verdade, é uma dica, hein, da nossa mestra. Geometria dos ventos. Eis que temos aqui a poesia, a grande poesia, que não oferece signos nem linguagem específica, não respeita sequer os limites do idioma. Ela flui como um rio, como sangue nas artérias, tão espontânea
que nem se sabe como foi escrita, e ao mesmo tempo tão elaborada, feito uma flor na sua perfeição minuciosa, um cristal que se arranca da terra, já dentro da geometria impecável da sua lapidação, onde se conta uma história, onde se vive um delírio, onde a condição humana exacerba até a fronteira da loucura. Junto com Vincent e os seus girassóis de fogo, a sombra de Eva Braun, envolta no mistério ao mesmo tempo fácil e insolúvel da sua tragédia. Sim, é o encontro com a poesia. Coisa mais linda, quando ela se refere aqui a Vincent, é Vincent Van Gogh, né? Daquele quadro dele, dos girassóis de fogo, e a sombra de Eva Braun. Eva Braun, a sombra, porque Eva Braun era mulher de Hitler, né? E dizem que ela optou, pelo menos conta a história, que ela optou por suicidar-se com ele quando a Segunda Grande Guerra terminou e Hitler foi caçado, né? Então, envolta no mistério e, ao mesmo tempo, fácil e insolúvel da sua tragédia, né? Então, é interessante, né? Isso é uma coisa perfeita. É uma coisa perfeita. Raquel Agora eu vou ler Telha de Vidro. Quando a moça da cidade chegou, veio morar na fazenda, na casa velha. Tão velha. Quem fez aquela casa foi o bisavô. Deram-lhe para dormir a camarinha, uma alcova sem luz, sem luzes, né? Assim tão escura, mergulhada na tristura de sua treva e de sua única portinha. A moça não disse nada, mas mandou buscar na cidade uma telha de vidro. Queria que ficasse iluminada sua camarinha sem claridade. Agora, o quarto onde ela mora é o quarto mais alegre da fazenda. Tão claro que, ao meio-dia, aparece uma renda de arabesco de sol nos ladrilhos vermelhos, que, coitados tão velhos, só hoje é que conhecem a luz do dia a dia. A luz branca e fria também se mete às vezes pelo clarão da telha milagrosa, ou alguma estrela audaciosa careteia no espelho onde a moça se penteia. Que linda camarinha! Era tão feia. Você me disse um dia que sua vida era toda escuridão, cinzenta, fria, sem um luar, sem um clarão. Por que você não experimenta? A moça foi tão bem-sucedida. Põe uma telha de vidro em sua vida. Caramba, é um tapa na cara, não é? Por que você não experimenta? A moça foi tão bem-sucedida. Ponha uma telha de vidro em sua vida. Gente, eu vou até postar esse trecho, porque todo mundo merece ver isso. Exato, é fantástico. Que fascinante. Exatamente, é fantástico, é único. Poxa, olha... Bia, fala pra gente de Gilca, né? Senão a gente vai ficar aqui, meu Deus, né? Absorver, digerindo. Vai ficar parada pensando que a poesia é isso. Verdade. Que faz pensar. Exatamente. A gente lê e a gente fica horas pensando. A gente demora mais pensando do que lendo. Né? Exatamente. Porque a gente fica meditando, sentindo aquilo, né? É profundo demais para passar assim, né? Para ler assim por cima, né? Você tem que ler. E aí você pensa no que ela escreveu e você sente o que ela escreveu. Então a gente fica pensando muito mais do que lendo, né?
Mas vamos passar para a próxima, que senão a gente vai ficar aqui pensando muito tempo. Não é mesmo? Né? Eu vou falar de Gilca da Costa de Melo Machado, conhecida como Gilca Machado. Ela nasceu no Rio de Janeiro, em 12 de março de 1893, e faleceu também no Rio de Janeiro, em 11 de dezembro de 1980. Ela foi uma poetisa brasileira, né? O seu trabalho, geralmente, ele é classificado como simbolista, que a Má já comentou lá em cima, né? Que faz simbologia, que usa os símbolos, né? Seu trabalho, né? Ele também, a Gilca Machado, ela ficou muito conhecida como uma das primeiras mulheres a escrever poesia erótica no Brasil. Picante. Que ousadia, que ousada. Ela também foi uma das fundadoras do Partido Republicano Feminino, em 1910, que defendia, né, o direito das mulheres ao voto, atuando no mesmo também como tesoureira, ou seja, ela foi uma das fundadoras desse partido e trabalhava também como tesoureira do próprio partido. Né? Desde o resgate, então, de sua vida e obra por pesquisadores, né, nos últimos anos, o interesse pela figura da poeta vem crescendo assim, dia após dia. Mas eu acho muito engraçada essa de escrever poesia erótica, eu não sabia, gente. Foi uma das primeiras. Já dá para perceber pelos títulos dos poemas que eu vou ler, né? Um é sensual e o outro é Ser Mulher. São dois poemas diferentes, mas que eu acho que os dois títulos se juntam assim, né? Ser mulher e sensual. Não tem como você tirar um do outro. Exatamente. Né? Não tem. Então vamos lá, né? O primeiro que eu vou ler chama Sensual. Quando, longe de ti, solitária medito, neste afeto pagão que envergonhada oculto. Vem as narinas, logo o perfume esquisito que o teu corpo desprende e há no teu próprio vulto. A febril confissão deste afeto infinito, há muito que, medrosa, em meus lábios sepulto, pois teu lascivo olhar em mim, pregado, fito, a minha castidade é como um insulto. Se acaso te achas longe, a colossal barreira dos protestos que, outrora, eu fizera a mim mesma, de orgulhosa virtude, erige-se alteneira. Mas se estás ao meu lado, a barreira desaba, e sinto da volúpia a escossa e fria lesma, minha carne poluir com repugnante baba. Então, ela mostra, né? Olha, naquele tempo falando isso. Porque hoje, né? Hoje você ouve qualquer coisa e aí escrachadamente, né? Não precisa nem ser hoje, meias palavras. As letras de funk que os jovens cantam é assustadora. Não, né? Os jovens não. Os jovens não. As crianças. As crianças. Exatamente. As crianças. É todo um desejo, né? Uma coisa de carne ali, né? Só que não é uma coisa assim, na cara, pá, tô. É tudo meio escondido. Mas mesmo assim, né? Imagina a ousadia, a coragem, porque uma mulher hoje ainda precisa ter uma coragem para escrever, para publicar, para se expor assim, imagina naquele tempo. Ela nasceu em 1893, pensa bem. Então, é ter muito peito, é ter muito... Muito. Não é? Nossa Senhora, essa mulher era corajosa. Ser mulher, Bia. Fala esse também pra gente. Ser mulher. Ser mulher. Vir à luz, trazendo a alma talhada, para os gozos da vida, a liberdade e o amor. Tentar da glória a etérea e altívola escalada, na eterna aspiração de um sonho superior. Ser mulher.
desejar outra alma pura e alada, para poder com ela o infinito transpor, sentir a vida triste, insípida, isolada, buscar um companheiro e encontrar um senhor, ser mulher, calcular todo o infinito curto para a larga expansão do desejo surto, nos ascenso espiritual aos perfeitos ideais, ser mulher, e atroz, tantálica tristeza, ficar na vida qual uma águia inerte, presa nos pesados grilhões dos preconceitos sociais. Se a gente tivesse nascido no tempo dela, a gente estaria ó, tudo enfurnado embaixo da cama. E ela, não. Pronto, né? Ela foi sem medo. Sem medo. Sem medo, sem medo. Meninas, olha, eu trouxe alguém aqui para a gente poder encerrar essa nossa homenagem às mulheres poetisas, né? Tão diferentes como nós vimos aqui. Eu trouxe a Marina Colasanti. Ela nasceu em 26 de setembro de 37, na cidade de Asmara, capital da Eritreia. Ela passou parte da infância em Trípoli, na Líbia, e também na Itália. Então, ela fica, né, no leste europeu e depois ela vai para a Europa. Em razão da difícil situação vivida na Europa após a Segunda Grande Guerra, a Marina ela vem com a sua família para o Brasil em 48, fixando residência no Rio de Janeiro. Sua mãe falece aos 40 anos, quando ela ainda tinha apenas 16. Nascida numa família de artistas, neta de um professor de uma escola de artes, crítico de arte e escritor, filha de Manfredo Colasanti e irmã de Arduino Colasanti, ambos atores, sobrinha neta de Gabriela Bezazzoni, cantora lírica. A Marina, ela esteve sempre cercada de arte. Durante os anos de 52 a 56, ela estudou pintura, e em 56 ela entra para a Escola Nacional de Belas Artes, na cadeira de professorado de desenho. A sua formação como artista plástica possibilitou que ela mesma pudesse, mais tarde, ilustrar as suas próprias obras. Em 62, ela começa a trabalhar como jornalista no Jornal do Brasil, onde ela fica por 11 anos, em diversas funções, redatora, repórter, editora, colunista e cronista. E depois ela, obviamente, foi trabalhar na editora Abril, né, que era top de linha na época, na revista Nova, onde passou por mais de 18 anos fazendo o editorial dessa revista, e, paralelamente, ela publicava os seus livros. Ela escreveu para vários veículos de comunicação, apresentou programas televisivos, né? E conseguiu muita notoriedade na mídia da época e criou alguns roteiros para filmes e novelas que não lhe renderam dinheiro, porém experiência, né, não faltou. Ao mesmo tempo que ela se devotou ao universo literário e lançou a sua primeira obra, Eu Sozinha, em 68, né? Desde então, ela publicou mais de 30 livros, entre histórias voltadas para o público infantil e os enredos direcionados ao público adulto. Então, assim, né, de uma versatilidade, de uma inteligência fora do normal. E quer que eu conte para vocês todos um segredo? A mamãe era assinante da revista Nova. E sempre que a revista chegava, a primeira coisa que ela fazia era ler em voz alta, para mim, o editorial da Marina Colasanti. Editorial, como vocês sabem, ela apresenta aquele exemplar da revista, né? Ela conta tudo que vai ter, como vai ter, por que vai ter. Então, assim, ela faz um resumo daquela obra. E ela também publicava crônicas, histórias e poesias nessas revistas. Então, eu cresci conhecendo os poemas da Colasanti, né, que são absolutamente incríveis. Então, aqui, quando a gente fez essa seleção, né, eu me lembrei muito de muitas coisas. Olha esse daqui, que lindo. 6 horas. Às 6 da tarde, as mulheres choravam no banheiro,
Não choravam por isso ou por aquilo, choravam porque o pranto subia garganta acima. Mesmo se os filhos cresciam com boa saúde, se havia comida no fogo e se o marido lhes dava do bom e do melhor. Choravam porque no céu, além do basculante, o dia se punha. Porque uma ânsia, uma dor, uma gastura era só o que sobrava dos seus sonhos. Agora, às 6 da tarde, as mulheres regressam do trabalho. O dia se põe, os filhos crescem, o fogo espera, e elas não podem, não querem chorar na condução. Por isso elas choram no banheiro. Caramba. Ou seja, a forma velada que elas têm de colocar as mágoas para fora. É a hora que ela pode se livrar daquele sufoco, né, de ter que guardar. Exatamente. E para não perder, lindo, né? E para não perder o gosto, olha só, eu sei, mas não devia. É o nome do próximo poema da Colasanti, é assim. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado, porque está na hora. A tomar café correndo, porque está atrasado. A gente se acostuma a ler o jornal no ônibus, porque não pode perder tempo na viagem. A comer sanduíches, porque não tem tempo para almoçar. A gente se acostuma a andar nas ruas e ver cartazes, a abrir as revistas e ver anúncios, a ligar a televisão e assistir comerciais. Não é desse tempo, mas a gente pode acrescentar a ficar o tempo todo nas redes sociais buscando, não sabemos o que, mas buscamos. A gente se acostuma a lutar para ganhar dinheiro, a ganhar menos do que precisa e a pagar mais do que as coisas valem. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista que não seja a das janelas ao redor. A gente se acostuma a não abrir de todo as cortinas e, à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar e esquece a amplidão. A gente se acostuma à poluição, à luz artificial de ligeiro tremor, ao choque que os olhos levam com a luz natural. A gente se acostuma às bactérias da água potável, à morte lenta dos rios, à contaminação da água do mar. A gente se acostuma à violência e, aceitando a violência, que haja número para os mortos. E, aceitando os números, aceita não haver paz. A gente se acostuma a coisas demais para não sofrer. A gente se acostuma para não ralar na aspereza, para preservar a pele. A gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta e que de tanto se acostumar, se perde por si mesma. A gente se acostuma, eu sei, mas não devia. Meninas, eu gostaria mas não exato, devia. Já que ela fala, né, que a gente se acostuma com a violência, eu trouxe aqui um poema para vocês que nos assistem. Esse poema é de todas nós, aqui da Net Cênicas, para o nosso programa Arte em Foco. É uma homenagem que estamos fazendo. Como é que é o coração? Nunca sei fazer o coração da Van. A Bia sabe. A gente se acostuma. E nós compusemos esse poema aqui a 4 mãos. Muita gente já me pergunta, mas vocês são 3, por que 4? É o termo que a gente usa, né? Quando é composto por mais de um, é 4. A gente sempre fala, né? Isso porque a gente trouxe esse termo do piano. A gente toca com as duas pessoas, são 4 mãos. Então, a gente sempre diz, independentemente, se fôssemos aqui 10 pessoas, 8 ou 2, né? Então, a 4 mãos, nós compusemos uma pequena homenagem às mulheres da Ucrânia nesse momento, que são mães e são filhas, e sendo filhas, também são mães de muitos idosos, e nós ficamos angustiadas com todas as notícias que estamos vendo, e estamos aqui no olho do furacão, então a gente não podia fazer esse programa sem pensar nelas. E eu peço licença às meninas aqui para poder ler esse nosso poema. É o seguinte: entre bombas que explodem e crianças que se perdem de seus pais, entre fomes e lágrimas que expõem toda a tristeza e o desespero de tudo e de nada, entre migalhas de um falso conforto e a dor perene de nada poder fazer, de não se ter para onde ir,
entre noites pouquíssimo dormidas, entre medos e suspeitas, entre rancores e tumultos, injustiças e políticas frias e meramente matemáticas, desponta uma centelha, uma fagulha de amor. É simples, humilde, desajeitada, mas é perene em sua trilha, absoluta em sua determinação. É a mais guerreira de todos os que se dizem soldados nessa guerra. Seu combate é forjado na escassez, na incompreensão, no desespero. É sutil, mas real. Essa jovem mãe, fugindo da insanidade de um conflito armado e levando consigo pelas mãos uma pequena criança, enquanto outro que ainda não desceu a este planeta sangrento e endemoniado, repousa, plácido, em seu gigantesco ventre. Essa é uma homenagem nossa a um vídeo que podemos observar de maneira real, já verificamos, não é fake, tornou-se emblemático e muito triste. Uma mulher grávida, jovem ainda, levando uma barriga enorme, prestes a parir, e puxando uma outra criança pelas mãos, com os seus 2 ou 3 anos. Ela carrega nas costas uma mochila e ela se abaixa e se agacha e corre, tentando se desviar de bombas e barulhos. Não está fácil. E dessa insanidade toda que estamos vendo. Porque a guerra é uma só. As razões para ela, pouco importa. Ela só tem um único problema. Ela destrói vidas de ambos os lados. Então, nossa homenagem, ainda que triste, às mulheres da Ucrânia que não puderam comemorar o Dia Internacional da Mulher. Mas a elas, nossa devoção e nossa solidariedade como mulheres que somos. Queridas, eu aproveito aqui e me despeço de todos e passo a bola para Bia e para Van. Bia? Bom, já vou me despedindo enquanto a Bia está ligando o seu áudio aqui. A gente, né, muito triste essa situação toda que a gente está passando, né, com a questão da guerra, isso que a Marília falou, tudo, não tem nem muito o que a gente dizer, porque é só lamentar, né? E orar para a situação melhorar, porque no mínimo muito triste, né? Em todos os sentidos. E esperar que vocês tenham gostado do nosso programa, que nós, mulheres que estamos bem, graças a Deus, possamos aproveitar esse finalzinho de semana em homenagem às mulheres e o ano todo, porque nosso dia, na verdade, a gente sabe que são todos os dias, né? Mulheres guerreiras, trabalhadoras, todo dia lá na luta, e então nosso dia é todo dia, e então eu quero desejar felicidades e muita saúde e muito tudo de melhor para todas. Um super beijo. Espero que vocês tenham gostado do programa e que nos acompanhem no próximo programa também. Um beijo. Muito obrigada, gente, por até aqui. Esperamos que vocês tenham gostado do nosso programa, né? Esperamos que, como a Marília e a Vanessa já falaram, tudo melhore, né? Que tudo se torne, volte ao normal, digamos assim, né? Como se pudesse voltar ao normal, não é mais possível, depois de tudo que já aconteceu, mas esperamos que, né, as coisas melhorem a partir de agora. E é isso. Vamos vibrar energias positivas. Sim, um beijão, gente. Um beijo, queridas. Até o próximo.